sou a professora Fabiana, esse é o curso básico de espanhol do IPED. Sean todos bienvenidos a la clase 9 de nuestro curso. Vamos a trabajar en esta clase la temática los gustos y preferências. Bom, coloquei aqui uma imagem disparadora para a gente pensar um pouquinho no vocabulário que a gente vai explorar nesse encontro. Então, a gente tem aqui as pessoas expressando, por meio do desenho aí, né, ligado ao balãozinho, diferentes áreas, diferentes ações. Isso vai remeter, então, às nossas palavras-chave, os gostos e as preferências. Bom, a gente vai se centrar, sobretudo, em 3 verbos. Esses 3 verbos, eles são parecidos com o português, mas a gente vai estudar bastante neste encontro, porque a conjugação deles vai sofrer alterações se a gente levar em conta aí o padrão da língua portuguesa. Então, vamos lá? A gente vai trabalhar com ações, verbos e pensar, então, em verbos que são importantes para a definição de gostos. El verbo gustar, el verbo encantar e el verbo preferir. Então, gostar a gente traduz, né, direto português, gostar, encantar. A gente tem em português, mas acaba não usando no sentido deles, muito com a recorrência que os povos de língua espanhola usam, que seria gostar muito de algo, gostar demasiado de algo, né? E o preferir, que a gente usa para marcar aí, evidentemente, escalas de preferência. Aí o sentido é igual, só a conjugação que vai variar um pouquinho. Vamos ver se o pessoal na rua sabe o sentido da expressão cultura hispânica ou cultura hispana? Acho que é a cultura dos povos, né, que falam espanhol. É a cultura dos descendentes espanhóis, de todos que falam a língua hispânica. É a junção de toda a cultura dos países que falam a língua em espanhol. Cultura hispânica ou cultura hispana, em primeiro lugar, vale ressaltar que são sinônimos. Segundo, bom, elas remetem à cultura dos povos de língua espanhola. Muita gente quer traduzir isso por espanhola. Opa, não, eu posso considerar a cultura da Argentina, a cultura da Guatemala, a cultura de diversos países e regiões que usa a língua espanhola também como cultura hispana. Bom, seguimos nossa aula aqui, foco agora no verbo gustar. Pessoal, muita atenção aqui porque a diferença com o português é realmente expressiva. Vou falar um pouquinho da língua portuguesa só para você esquecer esse padrão. Olha só, em português você tem sempre alguém que gosta de alguma coisa. Esse alguém é o sujeito na língua portuguesa e, portanto, é a partir deste alguém que o verbo vai conjugar. Meus queridos, minhas queridas, em espanhol é o contrário. Você vai ter alguém que gosta de alguma coisa também. Só que essa alguma coisa é que vai assumir a função de sujeito. Então, o verbo ele vai estar ligado não a quem gosta. Ele vai estar conjugado não em função do pronome de quem expressa o seu gosto, mas sim em relação ao objeto, a pessoa, enfim, a referência que é gostada. Vem comigo aqui, ó. A mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, a nosotros nos gusta, a vosotros vos gusta, a ellos les gusta. Esta seria a referência se eu usasse para, em seguida do verbo gusta, algo que viesse no singular. Por exemplo, la flor. Então, vamos lá de novo. A mí me gusta la flor. A ellos les gusta la flor. Veja bem, o verbo ele vai continuar sendo gustar. O gusta conjugado. Não importa se é o sujeito no singular ou o sujeito na referência do português, né? A pessoa aqui. Né? Não importa se a pessoa aqui está no singular ou se a pessoa está aqui no plural, como é o caso de a mí me e a ellos. Veja bem, aqui é uma construção do plural e o verbo vai continuar sendo gusta, porque eu estou considerando o sujeito não a pessoa, mas o objeto.
Agora, para isso aqui ser conjugado no plural, eu vou ter a opção gustan. E aí, qual é a exigência da língua? Que o elemento gostado esteja no plural. Então, é quase matemática. Mas pensa comigo. Enquanto em português você fala eu gosto, tu gostas, ele gosta, você tem um monte de possibilidade de arranjos para o gostar, em espanhol só existem duas possibilidades, que é o gusta e o gustan. Vai combinar com o quê? A partir da coisa que é gostada, tudo bem? Então, a última vez aqui, ó, um exemplo. A mim me gusta la flor. A ti te gustan las flores. Percebe? Eu alterei o gostar em função não da pessoa, mas em função do que é gostado. No caso aí, as flores, certo? Mais um exemplo aqui. Bom, a mim me gusta beber chocolate caliente. Aqui eu tenho o verbo gustar relacionado a uma ação. Toda vez que eu tiver o verbo gustar relacionado à ação, ele não vai passar para o plural. Então, eu posso ter assim, olha só. A mim me gusta beber e comer, demasiado. São duas ações. O verbo vai continuar sendo gusta no singular. Agora aqui, eu tenho uma situação que eu vou passar para o plural. Vamos lá. A mim me gustan los chocolates negros. Por que que eu tenho gustan e não me gusta? Porque aqui o elemento que é gostado, né, que é o que é considerado sujeito em espanhol, está no plural. Se aqui está no plural, a exigência é que aqui também esteja. Vamos assistir a uma simulação? Bueno, Fátima, hábleme un poco de usted. ¿Qué le gusta hacer en las horas vagas? Bueno, me gusta salir con mi familia, salir con mis amigos y me gusta practicar deportes. ¿Ah, sí? ¿Y qué deportes practica? Bueno, me gusta el fútbol y me encanta la natación. Vamos vê-la novamente? Bueno, Fátima, hábleme un poco de usted. ¿Qué le gusta hacer en las horas vagas? Bueno, me gusta salir con mi familia, salir con mis amigos y me gusta practicar deportes. ¿Ah, sí? ¿Y qué deportes practica? Bueno, me gusta el fútbol y me encanta la natación. Seguindo nosso trabalho com o verbo gustar, vou chamar a atenção aqui para mais um conjunto de exemplos. A nosotros nos gusta la literatura. A tradução para isso em português seria nós gostamos de literatura. Por quê? O nós está marcado aqui. Nosotros, nos, certo? Gusta está no singular. Por quê? Porque o elemento gostado está no singular, que é a literatura. Aqui embaixo, olha só. A nosotros nos gustan los libros. O que acontece aqui? Eu tenho gustar no plural. Gustan. Por quê? Porque os elementos que são gostados, né, que é o que se considera sujeito na língua espanhola, estão no plural também. Então, isso é muito importante. Anota aí essa regra, anota aí esse conjunto de exemplos para você conseguir logo mais expressar seus gostos, se lembrando que no singular o verbo vai ficar gusta, no plural vai ficar gustan. Aqui eu apresento o paradigma da conjugação verbal do verbo encantar. Na verdade, vocês vão perceber que o paradigma é o mesmo do verbo gostar. O verbo encantar, que significa gostar muito, ele vai estar relacionado, então, à conjugação no singular, quando o elemento que eu gostar muito estiver no singular, e o verbo como um todo, ele vai passar para a versão plural quando o elemento adorado, aí, o elemento muito gostado, estiver no plural, estiver apresentando para a gente a noção de mais de um, certo? Então, vamos lá? A mim me encanta la lluvia, por exemplo. Eu gosto muito da chuva. A mim me encanta la lluvia, a ti te encanta la lluvia, a ele encanta la lluvia, percebe? Sempre vou manter o verbo aqui no singular. Quando eu passar para as pessoas do plural, nós outros, vosotros,
vai seguir a mesma essência, porque o elemento que eu gosto muito é esse fenômeno da natureza, aí a chuva, então vai se manter. A nosotros nos encanta la lluvia, a vosotros os encanta la lluvia, a ellos les encanta la lluvia, segue, percebe? É a mesma dinâmica do verbo gostar. Quando eu tiver um elemento que eu goste e que esteja no plural, aí a regra do jogo vai mudar. Não importa se o pronome é de singular ou se o pronome remete a pessoas no plural. Não, a pessoa não importa. Estou insistindo nisso porque essa é a maior dificuldade dos estudantes brasileiros com esses verbos. Então, a conjugação para encantar só é possível como encanta ou encantam. E não tem nada a ver com a pessoa que gosta, mas sim com o recurso. Então, vamos pensar aí. Uma palavra, hamburguesa. Hamburguesa pode ser traduzida como hambúrguer. Então, vamos pensar agora que a gente vai expressar gostos relacionados aí a um alimento específico. A mim me encantam las hamburguesas. A ti te encantam las hamburguesas. A ella le encantam las hamburguesas. Se a gente passar para a dinâmica aqui dos pronomes representando o plural, a gente vai seguir no plural, por quê? Não por conta dos pronomes, mas porque o elemento que a gente está falando no plural. Então, a nosotros nos encantam las hamburguesas. A vosotros os encantam las hamburguesas. A ellos les encantam las hamburguesas. Certo? Não é difícil, mas demanda uma atenção. Então, pensar que o verbo gostar tem essa mesma essência. O verbo encantar é muito empregado na língua espanhola, significa gostar muito. E ele segue, então, encanta no singular, encantam quando o elemento gostado está no plural. Aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre vocabulário relacionado a viagens. É muito comum a gente ter que expressar os nossos gostos, as nossas preferências numa situação de planejamento, de viagem ou mesmo na viagem em si. Então vamos lá. Eu posso usar esses verbos aqui, olha. Me gusta, me interessa, me encanta. E aí vem os elementos que eu quero ressaltar. Então vamos lá. Me gusta la playa. Me gusta passear. Só a traduçãozinha, playa, praia, ok? Me interessa la literatura hispana. Me interessa conocer gente. Me encanta la comida mexicana. Me encanta viajar em coche. O que eu tenho aqui? Os verbos estão sempre no singular. E por que ele vai manter no singular? Porque o elemento que eu estou ressaltando está no singular. Ou porque esse elemento é uma ação, como conhecer gente e viajar, certo? Agora vamos pensar em situações que exigiriam a conjugação desses verbos no plural. Me gustan los deportes náuticos. Me interesan las culturas americanas. Me encantam las grandes ciudades. Com isso a gente aprendeu um pouquinho de vocabulário novo. Acho que a grande novidade aqui é a palavra deportes, que quer dizer esportes, ok? Então vamos lá. Los deportes exigem a conjugação para o plural, então fica me gustam. Las culturas, eu tenho aí uma referência, né? No plural, então o verbo vai ter que vir para o plural. E las grandes ciudades, passa-se a mesma coisa. Eu tenho a referência no plural, logo o verbo também vai para o plural. Dando sequência à nossa aula com as dicas sobre como expressar gostos e preferências, vou apresentar para vocês o verbo querer e preferir. Mas antes disso, vamos acompanhar mais uma simulação? ¿Algo más que le guste?
Me gusta viajar. Ah, sí. ¿Y qué más le gusta de viajar? Bueno, me gusta conocer gente, hacer amistad. Me gusta saber de los gustos y de las preferencias de las personas de cada región. ¿Y el paisaje, qué tal? Bueno, me gusta todo el tipo de paisajes, desde la playa, la montaña, la parte rural, la parte urbana, todo me encanta. Los museos, las fiestas, todo. ¿Y la comida? Bueno, me encanta probar todos los platos típicos. Vamos vê-la novamente? ¿Algo más que le guste? Me gusta viajar. Ah, sí. ¿Y qué más le gusta de viajar? Bueno, me gusta conocer gente, hacer amistad. Me gusta saber de los gustos y de las preferencias de las personas de cada región. ¿Y el paisaje, qué tal? Bueno, me gusta todo el tipo de paisajes, desde la playa, la montaña, la parte rural, la parte urbana, todo me encanta. Los museos, las fiestas, todo. ¿Y la comida? Bueno, me encanta probar todos los platos típicos. Bom, a gente vai trabalhar primeiro o verbo querer. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui no caso da ditongação. Ou seja, a gente tem um E que vai virar um IE. Então vamos lá para a leitura comigo. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Esse mesmo fenômeno vai acontecer com o verbo preferir. Então vamos à leitura. Yo prefiero, tú prefieres, él prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos prefieren. Importante você tomar nota porque esses verbos a gente costuma usar bastante em contextos de expressar o nosso gosto. Então, por exemplo, prefiero viajar, quiero viajar, seriam aí alguns exemplos de uso, certo? Bom, vou apresentar para vocês agora uma sugestão que é bem animada, bem divertida, que é vocês buscarem a canção A mí me gustan las hamburguesas, canção aí do grupo Los Pirata. Bom, pessoal, vou ler só um pedacinho. A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón. El que inventou a hamburguesa é um campeão. Vocês vão treinar muito o verbo gustar nessa música. Vocês vão aprender muitos vocabulários relacionados à alimentação. Então, las hamburguesas, a gente trabalhou na aula, que são os hambúrgueres. Aqui é fácil, né? Papas fritas, batata frita, mayonesa, maionese, queso, a gente já tinha visto, jamón, a gente já tinha visto. É uma música super gostosa, que não fala de hábitos nem um pouco saudáveis, e é um rock, assim, bem animadinho, bem gostoso. Vale muito a pena conhecer a música, conhecer a banda e focar no vocabulário que ela vai trazer aí de contribuição para você no seu estudo. Agora vamos acompanhar uma curiosidade? No México, o Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena que honra os defuntos no dia 2 de novembro. Começa no dia 31 de outubro e coincide com as tradições católicas do Dia dos Fiéis Defuntos e o Dia de Todos os Santos. Além do México, também é celebrada em outros países da América Central e em outras regiões dos Estados Unidos, onde a população mexicana é grande. ¿Qué has aprendido en esta clase? En esta clase trabajamos expresar gustos y preferencia, trabajamos el paradigma de los verbos gustar y encantar y trabajamos los verbos querer y preferir. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você consiga já colocar o verbo gustar em ação, aí treinando situações comunicativas do cotidiano, em que você possa expressar seus gostos, suas preferências. E até a próxima aula, então!